Olá, alunos! Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre metabolismo energético, a parte de respiração celular. Hoje nós vamos começar a parte mais cheia de reações, vamos dizer assim, quando envolve a participação de um gás que ele estava, de certa forma, até agora quieto, que é o gás oxigênio. No processo de respiração celular, envolve uma organela que já foi estudada no primeiro trimestre, chamada de mitocôndria. A glicose, ela vai reagir com este novo gás, gerando dióxido de carbono e água no final. A grande novidade é o plus energético que vai ter, em torno de 36, 38 ATPs, como resultado final. Lembra-te que na fermentação havia apenas 2 ATPs como saldo final. Aqui já estão sendo contabilizados 36. 38 quando tu considera aquele investido, né, no processo inicial da glicólise. Vamos indo e a partir de agora pega teu caderno, já estás com ele em mãos, o teu livro, começando na página 156. Perdão, 155. E vamos em frente. Bom, eu reuni aqui algumas características para a respiração aeróbica. A primeira delas é que a utilização de um gás, como é o caso do oxigênio, em elemento comburente, ou seja, é ele que vai transformar a glicose, é ele que vai participar do processo de reação química, fazendo com que haja uma maior quantidade energética. Então é a novidade no processo metabólico. A segunda característica é a reação inversa à fotossíntese. Essa reação de reaspiração celular é uma reação contrária ao processo fotossintético que nós ainda não vimos, mas logo em seguida será estudado. Ou seja, a fotossíntese ela cria a celulose, cria a glicose e o processo de respiração aeróbico ele destrói a glicose, tá? E o rendimento energético da respiração aeróbica se tornando até 15 vezes mais rentável do que o processo de fermentação. Claro, tudo isso dependendo da presença de uma mitocôndria, a organela que está presente apenas em organismos eucariontes. Lembrando que uma bactéria não é eucarionte, então ela não vai fazer isso. Certo? Vamos indo. Etapas que são percebidas, são descritas no processo de respiração aeróbica. A primeira delas é a chamada glicólise, o nome já é bem sugestivo, o ciclo de Krebs e a chamada cadeia respiratória. Essas três fases possuem características muito simples, fáceis de distinguir entre elas. Mas tem que se ter cuidado ao longo de cada uma dessas fases, dentro delas, né, com algumas características bastante simples. Vamos começar observando o todo, tá? Isso aqui não te assusta com essa imagem, isso aqui é apenas o todo sendo mostrado para ti. Bom, aqui é possível visualizar uma mitocôndria, que foi retirada uma parte dela e que foi te mostrado o seu interior. Só para te lembrar, em amarelo as caixinhas estão sendo visualizadas aqui, por exemplo, a glicose, alguns elementos, né, o ácido pirúvico e etc. Vamos devagar. A primeira etapa é a glicólise, tá? Aqui no canto direito aqui, ó. Glicólise, tá? A palavra quer dizer quebra da glicose. A quebra da glicose, pessoal, vai entrar, como tu viu nos elementos de fermentação, como as bactérias e os fungos, vai entrar como todo o processo de início de geração de energia. A participação de moléculas carregadoras de hidrogênio e, sendo neste caso, a glicose o elemento que vai ceder esses hidrogênios, tá bom? Bom, aqui o C6H12O6, a famosa glicose, removendo 4 hidrogênios, gerando o famoso ácido pirúvico. Duas moléculas, claro, C3H4, porque saíram 4, e 3 oxigênio. Tá? Produtos de uma glicólise, só para lembrar, 2 NADH com hidrogênios,
saldo de 2 ATPs na reação e produzidos 2 ácidos pirúvicos. Uma coisa que deve ser sempre lembrada, pessoal, que toda glicólise ela sempre vai acontecer no citoplasma. Não acontece quebra de glicose dentro da mitocôndria. A mitocôndria não consegue absorver a glicose por ser uma molécula muito grande. Ela precisa ser quebrada inicialmente. O que vai entrar na mitocôndria para fazer o processo de respiração aeróbica é o ácido pirúvico, certo? Isso aqui é apenas uma visão geral do que vai do participante mitocôndria, né, o fundamental participante, a primeira reação de glicólise, tá? Em que lá no citoplasma, o que também é chamado de aloplasma, acontece essa glicólise, e nas mitocôndrias, a segunda e terceira fase, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá bom? Aqui, mitocôndria, em todo o citoplasma, vai estar aí ocorrendo a glicólise. Primeira glicólise, segunda ciclo de Krebs, terceira cadeia respiratória. Tudo bem? Vamos em frente. Bom, a mitocôndria ela possui algumas características, a estrutura anatômica, vamos dizer assim, da mitocôndria. Ela é composta pelas chamadas cristas mitocondriais, que são essas dobras que lembram muito uma crista, tá? Os dedos de uma luva são dobras, tá? Que aumentam a superfície de contato. E a chamada matriz mitocondrial, ou seja, equivale ao citoplasma da célula, tá bom? Nunca te esquece daquela teoria endossimbiótica de que essa estrutura era um organismo independente, que através do processo evolutivo, esses indivíduos conseguiram fazer uma simbiose, uma relação ecológica, onde ocorreu uma junção física entre esses organismos, hoje eucariontes, né? E esse organismo mitocôndria, e houve uma troca energética entre os dois. Aqui nessas partezinhas arredondadinhas, dá para ver o chamado, não está aqui marcado na caixa, chamado de DNA mitocondrial. Tá? Isso aqui, esse DNA aqui, ele é um DNA circular, lembra muito das bactérias. Tá? Possui uma membrana chamada interna e a famosa membrana externa que está aqui do lado de fora. Tá? Só relembrando a estrutura básica de uma mitocôndria. Muito bem. Vamos falar da glicólise. A glicólise já foi falada no processo de fermentação. Então, por isso que se aplica primeiro o capítulo de fermentação, para que vocês consigam, a partir daí, entender o processo de respiração aeróbico. Vamos para a glicólise. A degradação da glicose é o primeiro processo para se fazer uma reação de respiração aeróbica. Na tua página 157, começa te mostrando a fase chamada fase mitocondrial da reação aeróbica. A fase mitocondrial não vai se tratar de glicólise. A glicólise é um processo que antecede a fase de mitocôndria. Eu estou frisando bastante isso que é para tu não esquecer. Glicólise só vai acontecer do lado de fora da mitocôndria, tá bom? Vamos lá. O que tem então na glicólise? Obviamente, a degradação da glicose. Já vimos isso em fermentação. Perdão. Ocorre no citoplasma, também chamado de aloplasma. O rendimento é de 2-trifosfatos de adenosina. Tá? Trifosfato adenosina. São duas moléculas. Já vimos o processo. Lembra? Investe 2, recebe 4, mas o lucro é 2. Tá bem? Produtos são gerados do processo de glicólise. Isto aqui é importante. 2 moléculas de piruvato. Quem são essas 2 moléculas? 2 moléculas disso aqui. C3H4O3. Olha para o esquema aqui em cima. 6 bolinhas pretas. Essas bolinhas pretas estão representando os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos. Com investimento inicial de 2 ATPs e ainda embora, né, aqui ó, 2 ADPs, é quando tu cede o fósforo, né, energético, quebra a glicose e o ADP, o difosfato adenosina, é um produto subutilizado.
o fósforo conecta-se à cadeia, né? Nova cadeia de piruvato, e gera aqui, ó, 2 piruvato, 3 carbonos, em que acontece a captura pelo NAD do hidrogênio, né? Que foi liberado, cada um pega um hidrogênio, e através dessa aquisição energética do ácido pirúvico, ele vem, o NAD, e conecta novamente o hidrogênio para formar aqui o ácido pirúvico. Se o indivíduo ele é um fermentador alcoólico, aqui embaixo vai formar no caso, no processo seguinte, seguindo o processo, vai formar aí o álcool etílico. Se o indivíduo for um indivíduo fermentador, né, ele vai formar, láctico, vai formar o ácido láctico, certo? Relembrada a fermentação, relembramos a fermentação porque a glicólise é o processo inicial, certo? Glicólise, um processo simples, emprego de 2 ATPs, gerando 2 piruvatos, 2 NADH. Esses 2 NADH aqui, nunca te esquece que o NAD é um carregador de íons hidrogênio. Ele conecta um hidrogênio. Às vezes, dependendo da reação, ele não consegue conectar alguns outros hidrogênios que se quebram. E eles ficam soltos e vai entrar a participação de um outro elemento. Vamos indo. Bom, deu-se então a quebra da glicose. Então, se houver oxigênio suficiente na célula, esse ácido pirúvico, tá? Aquele ácido pirúvico que foi produzido lá no citoplasma, ele é conduzido para dentro da mitocôndria. Então aqui, pessoal, já está acontecendo o processo no interior da mitocôndria, tá? E ele, no início, esse piruvato, ele reage diretamente com uma enzima chamada coenzima A, ou também pelo apelidinho de CoA. Tá? Então, as moléculas de piruvato reagem com 2 moléculas de acetilcoenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. Tá? Essa coenzima ela é extremamente importante porque ele precisa dessa conexão para poder fazer o início do processo de oxidação do piruvato. Por que é importante isso? Tá? A partir do momento em que esse piruvato conecta-se a acetilcoenzima A, ele vai precisar de descarboxilar-se. O piruvato tem que se descarboxilar, ou seja, ele tem que quebrar cada vez mais a molécula de piruvato. Se tu parar para prestar atenção, são três átomos de carbono no piruvato. Se tu parar para pensar, são 6 na glicose. O processo é quebrar cada vez mais a molécula que deu originária, né? A molécula da glicose. Quanto mais tu conseguir quebrar a glicose, mais energia é liberada. Então, a partir da quebra do piruvato, mais ainda que não acontecia nos indivíduos fermentadores, agora tu consegue fazer isso dentro da mitocôndria. E esse piruvato descarboxila-se pela ligação com a acetilcoenzima A. Essa ligação da acetilcoenzima A forma mais 2 NADH. É a chamada desidrogenação. Está aqui, ó. O NAD vem aqui e remove os hidrogênios livres, tá? Do processo de descarboxilação. Tu tirou uma molécula de gás, dióxido de carbono, sobraram hidrogênios e o NAD veio aqui e pegou, tá? Então esse dióxido de carbono vai para onde? Ele vira gás, tá? Então o ciclo fica com uma molécula com 2 carbonos, 1 oxigênio, 3 hidrogênios e uma conexão CoA. Chama-se então acetil-CoA, tá? Ou acetilcoenzima A. Tá certo? Lembrando, o dióxido de carbono vira gás, ele vai embora, é liberado. Isso dentro da mitocôndria, tá? Os hidrogênios que são liberados do processo de quebra do piruvato são capturados pelo NAD
e vira NADH. Tá? Então a intenção da oxidação do piruvato, agora é que está pronta a molécula, né, acetil-CoA, é fazer com que essa acetil-CoA reaja, tá, com o processo do chamado ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. O acetil-CoA, pessoal, o acetil-CoA é o ponto de partida para o conjunto de reações que vão compor o chamado ciclo de Krebs. Tá? Também chamado de ciclo de ácido cítrico porque ele forma o ácido cítrico no meio do processo. Tá? Assim que se forma na mitocôndria, cada molécula de acetil-CoA reage com uma molécula de ácido oxalacético. Uma molécula de ácido oxalacético, que aqui no caso foi suprimido aqui do esquema para não ficar muito poluído. Então, uma molécula de acetil-CoA que está entrando no ciclo aqui, ó, tá vendo uma aqui, ó, uma. Esse ciclo é para cada moléculazinha de acetil-coenzima A que tá operando, tá? Se tiver 50 acetil-CoA, tá? Vai ter 50 girinhos desse aqui que tu tá vendo. Tá certo? Então, uma molécula de acetil-CoA reage com uma molécula de ácido oxalacético, que também está dentro da mitocôndria. De onde veio isso? Tu vai te perguntar. Já está na mitocôndria, tá? Na reação, a coenzima A é liberada. A coenzima A, aqui ó, ela é liberada. Quando ele se junta com o ácido oxalacético, a coenzima A vai embora. Ela não é mais utilizada pelo processo. Tá? Com a liberação da coenzima A, forma-se o chamado ácido cítrico. Está aqui o ácido cítrico, ele não está aparecendo, mas está aqui, tá? O esquema é igual ao do teu livro da página 56, tá? Igual. Então, a partir deste momento, tu tens a formação do ácido cítrico. O primeiro reagente que vai começar a participar do ciclo aqui, tá? Bom, o que vai se suceder? Ao longo de um processo de 8 reações, é por isso que não aparece aqui, tá? São 8 reações bioquímicas, são liberadas 2 moléculas de dióxido de carbono. Muitos elétrons energéticos, tá? De alta energia, no caso, né, são íons hidrogênios, tá? E no final, o ácido oxalacético, ele no final desse processo, ele é liberado novamente para recomeçar um novo processo, tá? Para se combinar com outro ácido acetil-CoA e reiniciar o ciclo. Esse ciclo de Krebs, gurizada, ele também tem a participação de um novo personagem. Observa que, a partir dessas 8 reações e a liberação de 2 moléculas de dióxido de carbono, essa liberação de 2 moléculas de dióxido de carbono resulta, consequentemente, sempre na liberação de íons hidrogênio. Se tu está formando gás, tu tem liberação também de íons hidrogênio. Esses hidrogênios não ficam bambando. Eles ficam sendo sempre capturados por quem? Pelo NAD. O NAD vem aqui e conecta. Certo? No meio deste processo, pessoal, ocorre também a participação de um outro coletor de elétrons, o tal do FAD. O FAD, ele é também chamado de flavina-adenine dinucleotide, é um nome bonitinho, né? Mas FAD, tá? Não precisa te preocupar com o nome extenso. FAD. Qual a diferença do FAD para o NAD? O NAD conecta um hidrogênio. O FAD carrega 2. Ele é um elemento mais potente para a conexão de hidrogênios. E aqui ocorre a formação de um outro elemento que tu não percebeu até agora, não foi falado. Mas aqui no esquema está chamado um GDP. GDP, gurizada, é uma molécula energética muito similar ao ATP. Esse GTP, ele tem o G, lembra do ADP? Adenosine difosfato.
Aqui é o guanosine difosfato. Por que a célula não usa o guanosine difosfato? Porque o adenosine difosfato é a molécula que a tua célula mitocondrial trabalha com maior nível energético. O GDP, ou guanosine difosfato, o guanosine trifosfato, que é a parte energética que se forma aqui com esses íons fosfato, ele vai ser utilizado por alguns processos da tua célula, como por exemplo, síntese de proteínas. O que é síntese de proteínas, professor? É quando tu vais ter a formação de cadeias proteicas juntando aminoácidos, formando enzimas, formando estruturas celulares e aí vai. Tá? Então essa síntese proteica, a energia quem é que dá? A guanosine trifosfato, tá? O GTP. O ATP é a molécula mais energética para ti. Então vamos recomeçar. Ácido pirúvico, tá? Eu preciso que fique bem claro isso para vocês. O ácido pirúvico, 3 bolinhas significam 3 carbonos. Acontece o que aqui? Esse ácido pirúvico, ele começa a sofrer uma ação de uma enzima chamada coenzima A. Essa enzima coenzima A aqui dentro da mitocôndria, tá? Essa coenzima A faz com que aconteça a descarboxilação, ou seja, libera uma molécula de dióxido de carbono. Se liberou uma molécula de dióxido de carbono, pessoal, vai liberar hidrogênio, tá? Com a liberação desse hidrogênio, participa o NAD. O NAD vem aqui e coleta esse acetil-CoA. Perdão, esse hidrogênio. A formação, então, de uma molécula chamada de acetil-CoA, acetilcoenzima A. Qual é a característica dela? 2 carbonos. Então, de um ácido pirúvico de 3, com a ação da acetilcoenzima A, eu tenho acetil-CoA. Esse acetil-CoA é uma ligação de 2 carbonos que precisa entrar agora sim no ciclo de Krebs. Sem isso, ácido pirúvico não tem nada. Se tu tiver alguma deficiência celular mitocondrial, tá? Mitocondrial de formação de acetil-CoA, da coenzima A, tu não tens processo de Krebs, ou seja, o ciclo de Krebs. Então, a pessoa, o indivíduo provavelmente não vem à vida, tá? Estou aqui hipotetizando, não imagine ser vivo, imagine ser humano, perdão, imagine um outro tipo de ser vivo, tá certo? Muito bem. Entrou acetilcoenzima A no processo para fazer a chamada oxidação do ácido oxalacético. Entrou no ciclo de Krebs, conectou com o ácido oxalacético, liberou CoA. A enzima CoA volta para cá. Aí aqui, ó. Ela fica fazendo essas voltinhas aqui, ó. Só aqui, ó. Só no girinho. Vem aqui, conecta com o ácido pirúvico e volta para cá, leva para dentro do ciclo e puf, não precisa mais, volta. É isso que ela faz, tá? Então o ácido oxalacético, depois de oxidado, tá? Ele vai entrar num conjunto de reações sob o nome de ácido cítrico. Aqui, ó, ácido cítrico. A coenzima A foi embora. Ácido cítrico, tá? E esse ácido cítrico, pessoal, participa de 8 reações, liberando dióxido de carbono, 2 moléculas, liberando hidrogênio, formando GTP, ó, uma molécula energética, que vai ser conduzida, vai ser transformada depois em ATP. Tá? Ele vai ser convertido pela transferência do fosfato para a molécula do ATP. Tá? Então é só o GTP vai trabalhar como um transferidor de fosfatos do processo. Ele só vai carregar o fosfato para o ATP se formar depois. E a participação de um novo personagem, o chamado FAD. A diferença do FAD para o NAT é que o FAD consegue carregar 2 hidrogênios ao invés de 1. Quando se deu todo esse processo, o ácido oxalacético volta para o início do ciclo e já conecta com outro que está aqui e o ciclinho continua. Cada molécula acetilcoenzima A conecta-se a uma molécula de ácido oxalacético, tá? E um girinho desse acontece. Certo, pessoal? Isso aqui nós estamos falando a partir do ciclo de Krebs.
Isto é o ciclo de Krebs, que acontece nas cristas mitocondriais. Tá? Vamos para um balanço energético. O rendimento do ciclo de Krebs é de 2 ATPs. Tá? Eu formo 6 NADH, 2 FADH2, nunca te esquece que o FAD conecta 2, e 4 moléculas de dióxido de carbono. Professor, o senhor disse que era 2 lá. Pessoal, estou te dizendo para cada molécula de glicose, gerando 2 piruvatos. Tu dobra o ciclo, tu tá entendendo? Não tem que fazer a conta para uma molécula de glicose, então sempre dobrando o ciclo, tá bem? Vamos para o último processo, a chamada cadeia respiratória. Tudo bem por enquanto? Bom, cadeia respiratória já vai acontecer aí na chamada matriz mitocondrial. Tá? É o tipo de reação e que acontece utilizando-se alguns tipos de proteína. Está vendo aqui, ó, essas estruturinhas com colorações e formatos diferentes? São chamadas de proteínas de superfície de membrana. Que membrana é essa, professor? As membranas das mitocôndrias. Tá? As membranas das mitocôndrias entre a externa e a interna. Tá certo? Então, o interior da mitocôndria. Aqui ó, é a matriz mitocondrial. Tá? Aqui é a membrana interna da mitocôndria e aqui é o espaço que fica entre a membrana externa e a interna da mitocôndria. Tá bom? Bom, a síntese da maior parte do ATP, que é produzido na respiração aeróbica, acontece na chamada transferência de elétrons. Tu está vendo vários elétrons aqui, ó, representados. Tá? Dessa transferência de elétrons e de íons de hidrogênio, tá? Ó, íons de hidrogênio. Sempre que falar em íon de hidrogênio, gurizada, tens que te lembrar sempre daqueles dois caminhãozinhos. Um caminhãozinho que transporta um e o caminhãozinho que transporta carga dobrada. O NAD e o FAD. Carga simples, carga dobrada. Tá? Quando tu vê um caminhão na rua, tu te lembra do NAD. Um caminhão de caçamba simples. Quando tu vê uma carreta com duas conectadas, é o FAD. Tá? Faz uma simulação no teu cérebro aí, vai. E aí, tu tens, para os átomos que vêm do gás, oxigênio. Até agora tu não tinha visto oxigênio. Né? Até agora tu não viu oxigênio. Mas o oxigênio, ele vem, tá, participar neste processo. O processo de cadeia respiratória. Aqui ele entra. Essa reação leva então à formação de uma molécula de água no final e, resumido então, neste lindo e maravilhoso gráfico, desenho, esquema, como tu queiras dizer. Tá? Vamos lá. Bom, a energia que é liberada pelos elétrons durante a transferência da sua transferência até o gás carbônico é utilizada para produzir o ATP. Esses elétrons, pessoal, esses elétrons, quando eu falo em elétrons, eles são elétrons que são conduzidos dentro da própria mitocôndria e eles energizam todo esse processo. O elétron ele é um facilitador da entrada do oxigênio dentro da mitocôndria. Tá? Então, a expressão fosforilação oxidativa, que também é reconhecida aqui, o processo de respiração celular, né? A respiração aeróbico, né? Aqui nesse processo da mitocôndria, refere-se exatamente à adição de fosfato, tá aqui ele, ó, ao ADP. É um nome genérico que se dá, tá? Uma reação chamada de reação de fosforilação. Ela é denominada uma fosforilação oxidativa porque ocorre em diversas reações de oxidação sequenciais. Tá? Então são sequências de reação. O processo de transferência de elétrons de íons hidrogênio do NAD e do FAD, que cá estão, ó, para o gás oxigênio, tá? Ele ocorre, tá, através da participação de algumas proteínas.
Tá vendo aqui? Primeira delas, olha aqui, ó. O NAD vem e libera o seu hidrogênio para o espaço entre as membranas mitocondriais. O FAD vem e libera o seu hidrogênio, tá? Na sua estrutura que facilita a passagem do hidrogênio para fora. E por que ele está indo para fora esse hidrogênio? Ele está indo para fora, pessoal, porque esse hidrogênio ele vai voltar, tá, para energizar esta proteína aqui. Tá vendo essa proteína que parece um parafuso, sei lá o que parece isso aqui? Isso aqui tem um nome específico. ATP sintetase, ou algumas proteínas podem chamar de, alguns livros chamam de sintetase do ATP. Chama-se proteína ATP sintetase. É um tipo de proteína que muitas das vezes tem na sua constituição básica ferro. Tá? Esses 4, por exemplo, que estão aqui, são 4 elementos que participam do processo e que este último é o formador. Então, 3 proteínas colocam para fora, tá? Colocam para fora o hidrogênio que veio do NAD e do FAD e fazem voltar através da ATP sintetase para fazer com que ocorra a energização e a conexão entre esse íon fosfato ao difosfato, tá? Ao difosfato, tá certo? Com isso, pessoal, forma-se uma molécula interessante, tá? Vamos falar dela agora. Então, durante a passagem pela cadeia respiratória, os elétrons liberam gradativamente energia. Tá aqui, ó, energia. Tá? Essa energia é utilizada para bombear os íons hidrogênio da matriz mitocondrial para o espaço entre as duas membranas. Tá para cá para fora, ó. Tá? Os íons hidrogênio estão acumulados agora praticamente à força, apertados aqui, e ele só tem como voltar para dentro da mitocôndria passando pela ATP sintetase. Passando por aqui. Tá? Que está presente, claro, algumas esparçadas na mitocôndria aqui, na membrana da mitocôndria. O mecanismo é o mesmo que acontece, por exemplo, em estruturas dos indivíduos que são clorofilados, no caso da fotossíntese. Tá? Essa formação, pessoal, do ATP digamos assim, lembra muito uma enzima, uma usina. Tá? Lembra muito uma usina que ele passa aqui esse hidrogênio e gira. Ele gira como se fosse uma roleta, tá? Opa, aqui, ó. É claro que ele não está girando, né? Essa animaçãozinha mostra aqui, ó, esses maisinhos são esses símbolos de prótons, né? São animações que mostram como eles estão forçados no espaço entre as membranas interna e externa da mitocôndria. Eles têm só um canal para poder voltar, que é através da ATP sintetase ou sintetase de ATP. Sintetase é aquele que sintetiza, aquele que forma o ATP. Então eu tenho um conjunto, olha para cá, de ADPs girando aqui e um monte de fosfatos. Aqui, ó, soltinhos, os P's aqui, ó. Quem é capaz de grudar e formar esses ATPs? Apenas a energia do íon hidrogênio passando por esta proteína que está na membrana ATP sintetase. Tá? Cada passagem de elétron, de hidrogênio, consegue formar um ATP. Tá? Então é um processo, pessoal, bastante interessante sob o ponto de vista energético. Eu voltei aqui um pouquinho só para frisar esse material. Tá? Então, ao ponto que o NAD e o FAD liberam energia, tá? Liberam energia para fora, tá? Eu tenho aqui elétrons e alguns hidrogênios, por exemplo, que acabam por ficar
liberados aqui, ficam livres, tá? Esses elétrons são capazes de conectar através de uma molécula de oxigênio, perdão, meia molécula de gás oxigênio, formando água, tá? Então, esses íons hidrogênios que estão aqui, tá? Essa cadeia transportadora de elétrons que deu origem às sobras de hidrogênio, formam então essa molécula de água. Os elétrons de hidrogênio estão lá de fora, eles vêm, acionam a ATP sintetase e conectam formando o trifosfato adenosina, tá? Bom, esse é um processo, pessoal, que a gente tem, digamos assim, como aquele que seja maior liberador de energia, tá? Porque quando ele retorna à matriz mitocondrial, os íons hidrogênios combinam-se com os elétrons e formam, por exemplo, os chamados desenergizados, tá? Aqui, ó, os desenergizados. Eles voltam para cá e formam os chamados desenergizados. E aí eles conectam-se aos átomos, às moléculas, né, provenientes do oxigênio e formam a água. Tá? Quando ele volta para cá, ele fica zanzando. Ele fica zanzando não. Ele vem e conecta com o oxigênio e forma a água. Tá? A energia liberada pelos elétrons de alta energia em sua passagem pela cadeia respiratória, tá aqui, ó, pode formar, teoricamente, mais ou menos 34 ATP em condições normais. Tá? O rendimento é menor, formando até máximo de 26 moléculas de ATP. Depende muito da situação, depende da célula. Tá? Somando essas 26 moléculas aos 2 ATPs formados na glicólise e aos 2 formados no ciclo de Krebs, 1 GTP para cada acetil-CoA chega ao seu rendimento máximo de 30 ATPs, tá? Para cada molécula de glicose, embora a teoria seja de 38. Tá? Então não quer dizer, pessoal, o total 30 ATPs, tá? Não quer dizer que 38 vai ser formada. Teoria, ou seja, o que nós chamamos na biologia o ótimo. Tá? O ótimo de formação é de 36 e 38, mas o real é 30 ATP. Tá? Bom, outras substâncias que são capazes também de fornecer energia por meio da respiração aeróbica são os chamados lipídios. Eles, antes de serem utilizados as moléculas de ácido graxo, são transportadas para o interior das mitocôndrias e aqui, tá, transformam-se em moléculas de acetil-CoA e o processo entra no ciclo de Krebs. Tá? Então, lipídios também podem fornecer energia. É aquele processo que eu preciso perder gordura, eu preciso perder peso. Isso aqui é a parte prática da respiração aeróbica, pessoal. Eu preciso perder peso. Aí teu médico diz assim, tu tem que diminuir glicose e fazer com que o teu corpo gaste gordura, gaste lipídio. Tem que fazer, trocando em palavras biológicas, fazer com que ocorra a transformação de lipídios, tá? As moléculas de ácido graxo, que são as bases dos lipídios, sendo eles transportados para o interior da mitocôndria e eles quebrados em acetil-CoA. E aí eles entram aqui e geram energia para ti. Aí tu está emagrecendo. Tá? Então esse processo, pessoal, de respiração aeróbica funciona com glicose. Se tu vê em alguma questão, alguma pergunta, funciona com outro elemento, natural, outro elemento, sim, lipídio é um grande exemplo disso, tá? Bom, rendimento final, através da quebra da glicose, 2 ATPs, o piruvato mais 4 ATPs, 2 de cada, né? 2 NADH aqui formando no processo de oxidação, tá? Ó, aqui tá a oxidação do piruvato. 6 ATPs, ciclo de Krebs mais 2, 18, 4, mais a respiração da cadeia respiratória, tá aqui, ó, cadeia respiratória, tá? Aqui tá a sequência toda. Gera então os, digamos assim, teóricos 36. Sabemos que de fato são 30, tá? Bom, aqui eu só coloquei
uma comparação quanto à glicólise, tá? De uma respiração celular e a glicólise da fermentação. A glicólise, pessoal, do processo de fermentação, tu já viu, gera piruvato, tanto quanto gera na respiração celular. Aqui o piruvato vai fermentar, gerando álcool ou ácido lático. No caso do piruvato para o processo de respiração celular aeróbico, ocorrerá a oxidação do piruvato. Ou seja, a partir deste momento, nós faremos com que ele vire uma molécula menor ainda. Tá? Nós vamos colocar oxigênio para fazer com que esse piruvato entre no ciclo de Krebs, participe da cadeia respiratória e gere no final 30 ATPs. Tá? Aqui nós temos um rendimento de 2. Tá? Bom, só uma comparaçãozinha, uma comparaçãozinha aqui de um processo que nós já vimos com o processo que nós vamos ver. Se tu olhar um desenho como este, é fácil de entender quem é que está fazendo o que aqui. A partir do momento que tu enxerga, está em inglês, mas está fácil, sunlight, ou seja, a luz do sol, quem está fornecendo energia aqui é o que está produzindo a glicose. Quem está liberando, olha aqui, calor, porque isso aqui tudo na mitocôndria gera calor. Até porque os participantes, olha aqui, ó, cloroplasto, mitocôndria, são indivíduos distintos. Um gera, o outro gasta, quebra, tá? Bom, a gente tem bastante conteúdo para esta aula. No caderno de vocês podem ser feitos os exercícios do livro da página 159, 160 e 161. Haverão também listas das chamadas fichas de resumos, pessoal. Essas fichas de resumos são importantes que vocês façam, tá? Elas vão sedimentar o conhecimento. Peço a vocês que não entendeu, a partir de agora, né? Não entendeu? Volta lá do início da videoaula. Volta do início e vai passo a passo construindo no teu caderno os esquemas, anotando as particularidades, aquilo que realmente tu precisa saber e ter no teu caderno para a tua própria compreensão. Tá? Tu vai construir junto com essa videoaula o teu jeito de entender. Tá certo? Te aguardo nas próximas aulas e na próxima live também para nós tirarmos dúvidas. Tá certo? Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.